Você já precisou dar feedback para alguém do seu time? Você não sabia por onde começar e nem como dar esse feedback para a pessoa? Sou Gabriel Munhoz, sou gestor de projetos e um futuro CEO. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência dando feedbacks para as pessoas do meu time e também um pouquinho do que eu li aqui no livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, que é um pouco do que eu tendo a seguir quando eu preciso dar um feedback para alguém que seja da minha equipe ou alguém que trabalhe comigo. Uma das coisas primordiais, e eu acho que eu vou iniciar esse bate-papo aqui nosso falando isso, é a importância do feedback. E aí eu vou trazer literalmente o que está escrito aqui no livro do Ben Horowitz, porque eu achei assim sensacional. Dar feedbacks aos funcionários é, na verdade, o elemento básico e o alicerce sobre o qual se constroem todas as habilidades antinaturais que caracterizam a gestão. Então, eu acho que um dos pontos principais. A gestão ela é fundamentada em dar feedbacks para você evoluir e para as outras pessoas também evoluírem. E ela é algo antinatural. Ou seja, não é comum da gente estar no nosso dia a dia e a gente pensar em falar para a pessoa algo que ela foi muito bom, né, que ela fez muito bem, ou algo que ela precisa melhorar. Não é natural. Normalmente a gente pensa internamente, né, a gente julga, assim, claro, todas as atividades, mas nós não expressamos e colocamos para fora. Então, existem alguns comos, né, de como realizar essa atividade que pode auxiliar um pouquinho você dar um feedback. Normalmente a gente costuma ouvir por aí a técnica do sanduíche, que ela é sensacional, mas até mesmo no livro e nas minhas experiências, essa técnica é muito ruim. E aí eu vou misturar um pouquinho, tanto do meu know-how quanto do que está escrito nesse livro do Ben. A técnica do sanduíche, ela consiste em você mostrar o quão importante é aquela pessoa, as qualidades boas dela. Depois você dá o feedback construtivo e por fim você lembra o quanto bom ela é em outros aspectos. Isso não é bom. Por quê? A pessoa ela pode ignorar o feedback negativo ali que você está tentando dar para ela, aquela questão dela melhorar naquele ponto, porque ela vai pensar que ela já é boa o suficiente, então você já gosta dela, você falou isso 2 vezes, ou ela simplesmente, depois de um tempo, ela vai começar a ignorar essa parte positiva, porque ela já vai saber que quando você começa a elogiar, talvez seja porque você queira falar alguma coisa que ela errou. Então, a técnica do sanduíche, na verdade, ela não é uma boa técnica. Normalmente as pessoas, assim, elas tendem a usar no começo de carreira, eu já fiz, e aí depois eu vi que realmente não funcionava. E depois você acaba entendendo melhor qual que é o melhor jeito de você dar um feedback para uma pessoa. E não é tão complicado. Eu acho que o passo principal de você sair de um feedback um pouco mais amador e evoluir um pouco mais é simplesmente se importar com a pessoa. Quando você se importa com a pessoa, com a carreira dela, primeiro que você vai ser autêntico, você vai simplesmente falar aquilo que realmente você acredita. Você vai perceber as atividades que a pessoa faz e simplesmente vai sempre tentar pensar em alguma coisinha que essa pessoa pode melhorar, ou algo que ela fez muito bem, elogiar ela. Então, se preocupar com a pessoa e com a carreira é o alicerce de você começar a dar feedbacks muito melhores. Depois disso, que você começa a pensar mais nessa visão de se importar com as pessoas, eu acho que o segundo passo é você melhorar a sua comunicação para você ser muito claro. E, principalmente, não é só feedbacks positivos de que vive o homem. Para a pessoa evoluir, ela precisa de feedbacks construtivos, aqueles que realmente a pessoa precisa melhorar naquela atividade. Bom, feedback é alguma coisa, é uma atividade antinatural que você precisa forçar. Então, quanto mais você forçar,
melhor vai ficando até a sua comunicação quando você vai passar esse feedback para a pessoa. Sempre você tem que pensar em ser muito transparente e, principalmente, ser muito claro. A pessoa não pode confundir aquilo que ela precisa melhorar. Se a comunicação, às vezes, da pessoa é falha e ela precisa desenvolver melhor, ela precisa entender exatamente o que ela precisa melhorar na comunicação dela. Ela precisa falar mais, ela precisa trazer mais argumentos, ela precisa explicar melhor as coisas no detalhe, ou ela precisa ser um pouco menos técnica para falar com algumas pessoas. Então, traga algo real, assim, plausível, que a pessoa entenda e seja bem claro com relação a isso. Outro ponto muito legal. Quando você está dando um feedback, traga exatamente o momento que você percebeu que aquela pessoa poderia melhorar ou que ela foi muito boa. Porque às vezes a gente acaba sendo muito genérico. Isso também, erro de carreira. Eu comecei a fazer isso no início, assim, falando, não, você precisa melhorar isso. Mas depois de um tempo você percebe que se você trazer a ação ou o momento específico que a pessoa fez aquela atividade e que você percebeu que ela poderia fazer de um jeito diferente ou que ela fez muito bem, traz um impacto muito maior. Porque a pessoa ela vai se conectar contigo e vai entender que você realmente estava prestando atenção naquele momento e vai entender muito mais, de uma forma muito mais fácil, o que você quer que ela modifique ou o que ela fez muito bem também, né? Toda essa questão de feedback positivo e negativo. Bom, depois que você começou essa comunicação, que é um pouco antinatural de dar feedbacks, se importou um pouco mais com as pessoas, prestou atenção assim nas atividades para realmente utilizar como exemplo, e trouxe uma comunicação clara, eu acho que o desfecho disso é você trazer também um plano de ação para essa pessoa, em caso de feedbacks construtivos. Certo, eu preciso melhorar a minha comunicação. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, traga alguma coisa também para a pessoa poder já treinar, melhorar nesse aspecto. Então, eu tenho uma pessoa no time que ela é muito ruim em mapeamento de processos. O que ela pode fazer para melhorar isso? Ela tem algum livro ou tem alguma pessoa que faz um mapeamento muito bem, que poderia fazer uma troca de ideias com ela, dar algumas dicas. Então, dar esse direcionamento pós-feedback também é muito importante. E algo que eu comecei a utilizar faz pouco tempo e eu vi que é bem interessante. Quando você simplesmente pergunta se a pessoa concorda com você ou não. Se você realmente se importou com a pessoa, você notou a atividade específica, a ação que ela fez, apontou ali, ó, isso daqui você poderia ter feito diferente. Até o momento eu não tive nenhuma discordância com relação a isso. As pessoas sempre acabaram concordando. Realmente eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor, mas eu entendo que é um pouco arriscado, né? Porque tem essa chance da pessoa simplesmente entrar em um embate com você ali. No quesito, eu não concordo, minha comunicação é boa. Então, tem que criar um vínculo um pouco maior com, né, o seu colaborador ali, né? Para que realmente ele confie em você. Porque ele confiando em você, ele vai saber que o feedback ele é muito sincero e para o desenvolvimento dele. Bom, eu trouxe um aspecto do livro que eu estou acabando de ler nesse momento, trouxe um pouquinho das minhas experiências, queria que vocês contassem como que tem sido a experiência de vocês dando feedback, recebendo feedback, que é uma coisa muito difícil também. E se vocês já tiveram alguma experiência muito maluca com relação a isso, né, essa atividade antinatural, eu achei muito interessante isso que o livro trouxe. Na carreira de vocês, qual foi a maior dificuldade que você já teve nesse sentido da sua carreira? Obrigado pela atenção e até mais, pessoal.